Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre a persistência da religião nos dias atuais. Como e por que a religião sobreviveu durante tanto tempo e hoje, em pleno século XXI, ela continua tão forte, mesmo teóricos do patamar de Nietzsche, Freud e Marx tendo dito que a religião ia acabar com o surgimento da modernidade. Como isso é possível? E a gente vai tentar entender isso hoje. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar por dentro do conteúdo ou dos conteúdos que nós estaremos postando daqui para frente. Então vamos lá. Ora, no mínimo é intrigante, quando todo mundo achava que a religião ia acabar, quando a modernidade surge, e ela persiste, não só persiste, como ela floresce, ela tem um crescimento agora. Vocês que vivem no século XXI, em pleno 2020, olhando para a sociedade, vocês conseguem dizer que a religião está acabando? Foi isso que esses três teóricos que eu falei, chamados de mestres das suspeitas, achavam. Eles achavam, não só isso, eles achavam que a religião, inclusive, era algo prejudicial à autenticidade humana, prejudicial aos indivíduos. O Freud, por exemplo, entendia a religião como uma neurose coletiva. O Marx, por exemplo, entendia a religião como uma utopia. Vale lembrar que o Marx entendia ela como uma utopia. Entretanto, o Marx também dizia que ela era o grito dos oprimidos. Mas em outro vídeo nós discutiremos isso. O Nietzsche foi um grande crítico à metafísica, um grande crítico à moralidade religiosa, um grande crítico ao cristianismo, e um arauto dessa modernidade, que estava surgindo. O Nietzsche chegou a fazer uma constatação da morte de Deus. Passado séculos, a religião persiste. Por quê? É a grande pergunta que nós queremos refletir hoje. O que é que faz a religião permanecer durante tanto tempo? Olha, vejamos o Freud, por exemplo, que é pai da psicanálise. O Freud chegou a falar de três grandes humilhações que a religião sofreu. Falando de forma bem didática. A humilhação cosmológica, e aí ele se referia a Copérnico, com a grande descoberta, a revolução de Copérnico, quando ele diz que nós não somos o centro do universo. Nós estamos na periferia do universo. Ele destrói a teoria geocêntrica, que acreditava que a Terra era o centro do universo, o Sol, por exemplo, girava em torno da Terra, e cria a teoria heliocêntrica, que passa a compreender que nós não somos o centro do universo. Então, assim, foi uma grande revolução para a humanidade, e segundo Freud, trata-se da primeira grande humilhação da religião. A segunda, não menos importante, aconteceu com Charles Darwin, todo mundo deve conhecer. O Darwin, ele, em sua teoria, comprovou que o homem é parte de um processo evolutivo. Então vejam, ele tira aquela teoria criacionista de Adão e Eva, por exemplo, que, claro, a gente pode discutir mais vezes, entender o que é um mito, o que é a mitologia e o que esses escritos queriam dizer, interpretando de forma mitológica, inclusive, para não dizer que é bobagem, que é coisa infantil, e aí isso é um outro debate, mas o Darwin, ele coloca o debate em um outro ângulo. E assim, para o Freud, isso trata de uma grande revolução no pensamento e a segunda grande humilhação da religião com esse homem que é parte de um processo evolutivo, com a teoria da evolução das espécies. Então veja, e por fim o próprio Freud com sua teoria acerca do inconsciente, do eu, Freud é pai da psicanálise e isso seria então a terceira grande humilhação da religião. Por quê? Porque até então se concebia no mundo, por exemplo, na teoria cristã, que veio sobretudo com os filósofos medievais do livre-arbítrio. Vocês já devem ter ouvido falar alguma vez que nós temos liberdade de escolher entre o bem e o mal. E aí o que o Freud explica com a descoberta do inconsciente, do eu, é mais ou menos o seguinte: é como se a razão, que para a turma antes de Freud havia essa crença de que a razão controlava o homem, que nós temos a capacidade de escolha, porque nós somos seres racionais. O Freud diz a razão, ela é como se fosse um barquinho em meio a um oceano de desejos. O inconsciente, ele fala tanto no indivíduo
quanto a racionalidade. Nós somos puramente desejo e nós não temos, como se pensava anteriormente, o controle sobre todas as nossas ações. Isso é uma grande farsa. Nós não temos. E aí dá para citar vários exemplos. Basta lembrarmos, por exemplo, de um casal de adolescentes ou pessoas mais maduras que engravidam, mesmo tendo conhecimento das prevenções, mesmo tendo conhecimento do hoje, do que é o sêmen, enfim. Por quê? Porque naquela hora o que foi mais forte foi o desejo. E fora todas as sensações humanas e todos os dias disso, é fácil você perceber na sua vida. Nem sempre a sua racionalidade consegue decidir por você. Basta ver uma pessoa apaixonada que sabe e não quer se apaixonar e não quer amar e acaba se apaixonando, amando, porque o desejo ele é muito ou tão forte quanto a racionalidade. Então Freud fala a questão do inconsciente como a terceira grande humilhação da religião. Então vejam, esses mestres da suspeita, eles enxergaram a religião a partir de uma percepção muito supérflua, muito superficial. Em que sentido? Eles até compreenderam uma dimensão religiosa, alguns ângulos da religião, mas mais tratando sobre a religião enquanto instituição. E aí vale um parêntese. Existe uma grande diferença entre religião institucional e religiosidade. Entre religião tradicional e a experiência religiosa. São coisas distintas. A maioria dos críticos, inclusive amigos e amigas minhas, sociólogos e filósofos, fazem críticas sem um mínimo entendimento do que é e de como é a diferença entre religião institucional e religiosidade. A religiosidade está muito mais na experiência do que na instituição. Então, nesse sentido, nós faremos um outro vídeo explicando a diferença entre religião institucional e religiosidade, mas fica para uma próxima. Aqui o que eu quero colocar agora é o seguinte, vejam, por que foi supérfluo? Porque eles não conseguiram compreender naquele momento, mesmo se tratando de teóricos absurdamente importantes para a história da humanidade, cada um no seu lugar, eles não conseguiram compreender a importância da religião enquanto parte da cultura de um povo, enquanto a religião ela está enraizada nos indivíduos e mesmo através de processos evolutivos, da crença, do crer, do confortar-se, ela está dentro já do aparelho psíquico dos indivíduos. Com isso eu não estou defendendo se religião é bom ou ruim, você faz suas análises. Eu só estou dizendo que ela está para além, esse debate, de meramente pensarmos a religião enquanto instituição. Entendemos que a religiosidade está muito mais enraizada nos indivíduos e que o debate é muito mais profundo do que meramente social, do que meramente psíquico ou meramente moral, como foi o caso do Freud, do Marx e do Nietzsche. Então vejam, é importante frisar, por exemplo, que esse desgaste da religião, essa crença de que a religião ia acabar, se deu com o surgimento da modernidade. E o que é que vinha ali com a modernidade? A modernidade surge a ciência, surge a tecnologia. Então acreditava-se que a ciência ia explicar tudo, a racionalidade ia dominar e já não ia haver mais a necessidade da religião. A religião seria escanteada. Nós percebemos nos dias atuais que é o contrário, que as explicações mitológicas ou religiosas, elas estão tão em evidência quanto em tempos passados, e que a religião, ao contrário, ao invés de acabar, ela se mantém, e outra coisa, ela ressurge, há um reavivamento, um florescimento da religião. Pausa aí. Puta que pariu, quando vê que eu estou fazendo... Então, essa descrença na religião, essa ideia de que a religião ia acabar, foi ali no advento, no surgimento da modernidade. Por quê? Porque surgia ali o conhecimento técnico-científico. Acreditava-se que a ciência ela ia explicar toda a realidade. Com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, mesmo com a racionalidade humana, não haveria mais necessidade da religião. O homem, pouco a pouco, ia tendo autonomia frente ao conhecimento religioso. É como se a ciência viesse para escantear a religião. Houve, inclusive, um crer que a ciência era algo divino, que ela era capaz de responder a todas as questões da humanidade.
Chegamos no século XXI e que percebemos foi o contrário. Está havendo um reavivamento do fenômeno religioso, um reaparecimento, um fortalecimento, sobretudo na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa é um pouquinho diferente, mas no Oriente com muita força. Por exemplo, no Japão, apareceram 400 novas seitas nos últimos períodos. Então veja, é um novo reavivar do fenômeno religioso que iremos discutir em um outro vídeo com mais calma. Agora, vale salientar que a percepção que nós temos é que os teóricos que pregaram que a religião ia chegar ao seu fim estavam errados, se equivocaram. Então a grande pergunta que fica é o seguinte: se eles acreditavam que ia ter uma sociedade secularizada, na qual a religião perdesse a importância, esse mundo sagrado, e passasse a ser um mundo mais humano e as explicações fossem mais humanas, se isso não aconteceu, por que e como explicar que a religião persiste? Então tem um livro, Persistência dos Deuses, aqui, A Religião, Cultura e Natureza, do Eduardo Cruz, que é muito legal, é a minha dica de hoje. Tem um livro também legal, que é Religiosidade na Pós-Modernidade, de Franco Crespo, também muito legal. Ambos são fininhos que dá para vocês estudarem bem, se quiserem se aprofundar. Mas eu vou tentar explicar aqui por que a religião persiste e tem esse florescer, mesmo no século XXI, com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia. Primeiro, porque chegamos agora, tivemos 2 grandes guerras mundiais, bombas atômicas, nós estamos tendo uma pandemia agora, que obrigou os seres humanos a ficarem enclausurados em suas casas. Enfim, a ciência não conseguiu responder a todas as demandas da sociedade. Os indivíduos continuaram precisando significar suas realidades, precisaram criar identidades que não são mais hereditárias. Não se identifica-se mais pela religião dos nossos pais. Ao contrário, existe hoje uma perspectiva de bricolar, pegar de cada religião pedacinhos que correspondam e respondam às nossas ou às necessidades mais subjetivas de cada sujeito, de cada indivíduo. É quase que uma busca extremamente individualista, mas mesmo os religiosos, os fiéis, que estão em religiões extremamente ortodoxas, tradicionais, institucionais, ainda esses são por escolha própria, porque encontram lá uma certa pertença, uma certa funcionalidade e, logicamente, buscam na tradição a segurança que tinha-se em épocas passadas, porque nós vivemos, como Stuart Hall gosta de falar, em uma crise de identidade. E diante dessa crise, alguns buscam recorrer à religião tradicional, que é uma resposta fácil de assimilar. É como se eu tivesse em uma grande enchente e passasse um toco ali boiando e eu me agarrasse. Alguns se agarram à tradição e isso é uma das respostas para o fundamentalismo religioso, que nós falaremos em outro vídeo. E outros que o Eduardo Cruz chama de errantes do novo milênio, eles fazem o quê? Eles saem numa busca enlouquecida, ensandecida, para responder às suas necessidades mais subjetivas, a esse vazio existencial. E saem buscando experiências religiosas. O Eduardo Cruz chama essa turma de errantes do novo milênio. E aí você pode perceber isso nos amigos, nos familiares. Isso é muito fácil de perceber. São pessoas que saem misturando diversas religiões e criam o seu próprio cosmo religioso. Juntam banda com cristianismo, com espiritismo, com kardecismo. Você tem ideia, quase 40% dos católicos acreditam em reencarnação. Ora, o cristianismo é ressurreição, Jesus ressuscitou. E parte deles acreditam em reencarnação. Sabem nem o que acreditam. Você vê como é diferente a instituição e a religiosidade. Uma senhorinha, por exemplo, que está orando para a Ave Maria agora, ajoelhada lá na igreja, e depois está fazendo uma oferenda para Iemanjá. Se você perguntar a ela, mas minha senhora, qual é a diferença em Maria, mãe de Jesus, e Iemanjá? Provavelmente ela vai dar de ombro para vocês. Não vai entender. Porque o cosmo religioso dela não é um cosmo racional e nem precisa ser. A experiência dela, isso torna questões como essas indiferentes. Então, daí a persistência da religião, mesmo nesse cenário. Então, veja, pela própria
própria natureza evolutiva, a religião continua sendo muito importante. A religião, ou a crença para dar explicações à realidade, ela não é de agora, ela sofreu um processo evolutivo, então ela está dentro da psique humana. Isso também é uma das respostas para entendermos por que a religião ela persiste mesmo nos dias atuais. O Eduardo Cruz, ele tem uma parte muito legal no livro dele, eu vou colocar para vocês, que é um quadradinho onde ele define bem a religião, e eu acho fantástico as definições que ele coloca. Ele diz assim, por que a religião persiste? Ele vai ser extremamente objetivo e didático, porque a religião fornece explicações. Então a religião explica, por exemplo, o mal, o sofrimento humano. Você pega no budismo, você tem explicação. Você pega no hinduísmo, você tem explicação do karma, de outras vidas. No próprio espiritismo kardecista, né? Você tá em aperfeiçoamento, você já vem de um processo de outras vidas. No cristianismo você está passando por uma provação. Então veja que todas as grandes religiões institucionais, elas respondem, elas dão explicação à realidade. As pessoas criam a religião para explicar fenômenos naturais. Muito no passado, você pega Zeus, por exemplo, como o raio, né? Na cultura nórdica e etc. A religião explica a origem das coisas, o próprio livro de Gênesis, né? Com Adão e Eva, explicando a origem da humanidade. Então veja, segundo ponto que ele levanta, a religião promove o conforto. Isso não precisa nem dialogar muito. Por exemplo, a ideia de morte, que está aí uma das questões da persistência da religião, o medo da morte, o medo da finitude. A religião, imagina o conforto que é você perder um ente querido, mas saber que você vai encontrar ele numa outra vida, como é o caso do cristianismo. Ou no kardecismo ainda, que você vai encontrar ele em outras vidas, ou mesmo no plano espiritual. Isso dá um conforto imenso, você sabendo que está sofrendo, mas está sofrendo com Deus que lhe apoia. Isso conforta a alma. E isso é uma das explicações para a persistência da religião. Outra, a religião assegura a ordem social. A religião dá a questão da moralidade, determina a ordem social em todas. Veja agora na política brasileira, o governo que é eleito com um discurso religioso de manutenção da ordem, de defesa da família, e outras culturas como as castas indianas, enfim, são diversos outros exemplos. Por fim, ele fala que a religião é uma ilusão cognitiva. E eu estou falando de um cristão, um teólogo, inclusive, que é o Eduardo Cruz. Ele diz assim, as pessoas são supersticiosas, acreditarão em qualquer coisa, os conceitos religiosos são irrefutáveis. É isso mesmo. Não quero nem saber, porque, segundo ele, refutar é mais difícil do que crer. Crer é muito fácil. A religião, acreditar no discurso religioso é mais fácil do que você ter que refletir, ter que ler, ter que acabar com as suas certezas. É muito mais fácil crer. Então veja, são 4 questões para a persistência da religião. Fornecer explicações, promover o conforto, assegurar a ordem social, e a religião é uma ilusão cognitiva. Mas o mais importante para mim, eu deixei por último, chama-se um sociólogo que se chama Peter Berg. O que é que o Peter Berg diz? A religião é a maior ferramenta, a religião é o maior obstáculo contra a anomia. O que é a anomia? A anomia é o caos, é a falta de sentido. Sem a falta de sentido, é depressão, é morte, é não querer a vida. Então veja, a religião, ela consegue dar significado à vida do indivíduo. Ela traz identidade, ela traz sentimento de pertença. Ela é a maior, segundo Berg, ferramenta que a humanidade já construiu para a manutenção da vida. Logicamente que a gente tem outras questões, como por exemplo a defesa, a perpetuação da espécie e a luta contra a morte, mas a religião em especial, ela é justamente também um dos mecanismos evolutivos para a perpetuação da espécie. Um dos elementos evolutivos para combatermos a falta de sentido. Então, muito dificilmente a religião vai acabar. Nietzsche errou, Marx errou, Freud errou e tantos os outros erraram, porque a religião ainda é a forma, ou a melhor forma que a humanidade encontrou para poder dar sentido às suas vidas. Fico por aqui, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, comenta, critica, elogia e fique de olho nos próximos conteúdos. Um forte abraço.